Agora 7h59, uma excelente manhã para você acompanhando a nossa programação, nosso T-News, edição de quarta-feira para Cascavel e para toda a nossa região. Você indo aí para o seu trabalho, já tomando o seu café, já está no trabalho. Obrigada pelo carinho da sintonia. Quando você tem diabetes, o principal objetivo é mantê-la sob controle, não é verdade? Mas e se mesmo cuidando da alimentação, seguindo hábitos saudáveis, praticando atividades físicas regularmente, os níveis de açúcar no sangue não se mantêm baixos? Bom, quem responde isso é o terapeuta e criador da reprogramação biológica, Maurício Valente. Bom dia, Maurício. Bom dia, Carla. Prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes da T, amigos aí das mídias sociais. Imagina, o prazer é todo nosso. Obrigado, Carla. Bom, diabetes, né? Rapidamente, nós temos dois tipos. Nós temos a diabetes tipo 1, que é uma diabetes que começa muito precocemente, ainda na vida da criança, por exemplo, tá? Ou no mais tardar na adolescência. E ela é caracterizada pela ausência, desaparece a insulina do teu corpo. A insulina tem o que papel? A insulina tem um papel, rapidamente para você entender, é tirar o açúcar do sangue e jogar para os tecidos, jogar para dentro da célula, jogar para os músculos. É isso que a insulina faz. Então, a diabetes tipo 1, por algum motivo, ou dito genético pela medicina, mas eu vou colocar uma percepção para vocês emocional. Veja, pessoal, nós não queremos desmerecer ninguém, ir contra a medicina, nada. É apenas uma visão diferente, né? Baseada também no estudo de um médico há muitos anos atrás, para você ter essa noção. Então, a diabetes tipo 1 desaparece a insulina e aí a glicose vai lá em cima, né? E normalmente isso acomete a criança ou adolescente muito precocemente. Agora tem a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, aí ela aparece tardiamente, né? Então, a pessoa está lá, teve uma vida normal com a glicose, e num determinado momento aparece lá na frente. Vocês vão ver que o conflito basicamente é o mesmo, ele só depende da fase, se está na fase de cura ou se está na fase ativa. Então vamos lá, vamos conversar sobre a diabetes em si. Qual é a emoção atrás da diabetes? Que essa é a curiosidade. Pessoal, toda pessoa que passa por medo, que tem um medo muito vivo na sua vida, são pessoas com tendências diabéticas. E esse medo, ele tem uma característica, não é um medo qualquer. É um medo onde eu tenho que lutar. Então, eu tenho uma resistência, vou até fazer aqui no Instagram também, aqui, ó, uma resistência, eu estou batendo minha mão com a minha mão. Resistindo. Por que isso? Imagina uma pessoa que está numa dívida financeira. Certo. Não consegue pagar os credores, não consegue resolver, não sabe o que vai ser da vida, está devendo pra caramba. Imagina como a vida dessa pessoa é uma luta. É uma luta e com medo. Por mais que a pessoa demonstre, não, eu sou forte e tal, o medo está ali dentro. E isso vai fazendo com que você tenha um problema nas células de produção de insulina do seu pâncreas. Então, diabetes é medo. Imagina uma criança que a mãe sentiu muito medo, às vezes até medo de morrer, de perder a criança na gestação. Essa criança nasce e ela tem, então, o problema da diabetes precoce. Ela já nasce com isso, então. Nasce com isso, exatamente. Só que como a medicina, e não tem nada de errado com isso, a medicina tem um outro ponto de vista para olhar, então nós olhamos para esse. Tá? E é incrível como bate. Então você que teve algum... eu tô com diabetes, doutor, eu tive a tipo 2. Procura olhar na tua vida lá atrás, quando começou, quando você descobriu ali, como que estava a tua vida com relação a medo e luta. Está lutando, por exemplo, uma mãe que tem o filho com uma doença. Ela tem medo de perder esse filho, adulto já, esse filho às vezes, e essa mãe luta contra esse processo, é um medo onde eu resisto, eu tenho que lutar. Isso, invariavelmente, vai levar você a um processo de diabetes. Agora, é importante, a Carla já falou sobre alimentação ali no comecinho, entender que, principalmente a diabetes tipo 2, ela vem muito também por péssimos hábitos alimentares. Perfeito. Né? Então, se você toma muita cerveja, vira açúcar. Se você come farinha branca, vira açúcar. Se você come muito doce, vira açúcar. O seu corpo vai desenvolvendo o que a gente chama, isso inflama teu intestino. A insulina tem que estar toda hora muito alta. O problema é que a insulina é um hormônio catabólico, ela em excesso ela é destrutiva para o teu corpo. Então, quando o seu corpo percebe ela muito em excesso, o corpo cria uma resistência insulínica. A insulina não consegue mais fazer efeito, por quê? Porque os receptores da célula de glicose já estão todos enferrujados, ferrugem mesmo, oxidados. E aí não consegue mais atuar a insulina no teu corpo.
E aí o seu açúcar vai subindo e é normal você pegar um exame, Carla, assim, o açúcar lá em cima e a insulina lá em cima. Aí você fala assim, mas se tem muita insulina, não era para o açúcar baixar? Mas não consegue mais, porque é o receptor da célula. Então é sempre importante, além do aspecto emocional, cuidarmos da alimentação, né? E na criança, assim que perceber o conflito, é muito importante já atuar. Porque o que a gente percebe na prática é que quando o pâncreas fica sem atuação, Carla, durante muito tempo, o pâncreas, normalmente já passa a ser já irreversível. Então, pegou o aumento de açúcar na criança, logo na diabetes tipo 1, já leva para ajuda. Só que não é uma ajuda só clínica. Leve também para entender esses aspectos emocionais. Se você me permite, Carla, eu tô falando demais, Carla? Não, imagina. Não? Eu fico atenta a esse assunto, principalmente, porque, Sim. como já comentei com você, o meu pai tem um caso de diabetes. Olha só. Certo? E é uma silenciosa. Até ia chegar nesse ponto. Tem pessoas que não sabem que tem. Isso mesmo. Isso mesmo, porque não dá sintoma. Olha só. Às vezes passa anos sem dar sintoma. Na verdade, já existe, não sei se vocês sabiam, já existe uma como é que fala? Uma situação complicada sobre a diabetes, né? Todo mundo faz campanha para diabetes, porque diabetes é isso, diabetes aí realmente precisa cuidar e tal. Mas a diabetes, ela leva anos para te fazer uma lesão. A hipoglicemia é muito mais grave. Uma hipoglicemia te mata você atravessando a rua. Se te der, depende da crise que te dá, você morre ali. E é interessante, né? Eu coloco a gente para pensar, por que não tem tanta campanha para hipoglicemia e sim para diabetes? Pois é, não é tão vista. Por que será? Né? Eu tenho minha teoria, mas não vou colocar aqui. Ai, né? ai. Porque é polêmica, Carla. É então, polêmica. assim, mas você vê, a diabetes, para bom entendedor, pensa aí. Diabetes tem campanhas a 1000. Né? E uma diabetes tem que ser cuidada também. Eu não estou menosprezando ou subestimando a diabetes. Mas, a diabetes para te matar vai levar anos. Uma hipoglicemia, você morre atravessando a rua, você morre dentro da tua casa. Depende da crise que você tiver. Depende da gravidade da sua hipoglicemia. E por que não se fala tanto de hipoglicemia? Por que não tem campanha? Né? Então, pensem aí. Bom, mas essas relações com a diabetes são relações de medo emocional. Uma ouvinte aqui perguntou sobre a diabetes gestacional. Significa que a sua gestação foi uma luta. Olha só. Ou foi uma luta para você porque você teve medo de perder a tua criança, ou foi uma luta com o teu marido porque ele não estava presente, não dava atenção para você, que é uma grande dinâmica de relacionamentos entre homem e mulher, né? Uma mulher que não se sente vista pelo homem, o homem numa condição infantil. Então, a mulher não se sente vista, ou a mulher está com algum problema de família, o pai está doente, ela está grávida, a sua vida, você estava com medo, e a sua gestação, na época da sua gestação, foi uma luta. Isso causa a diabetes gestacional. Pode perceber como isso bate, é incrível esse estudo, cara. Pois é, e tem gente que pode comer doce à vontade, né? Não sente nada, Exato. Não tem diabetes. Mas isso é possível mesmo? É possível, só que o que eu digo, né? O corpo, ele é igual aquelas barrinhas de luta daqueles videogame antigos, onde sabe quando dois lutadores do videogame antigo? Aí a barrinha vai diminuindo. Quando você leva muita porrada, a barrinha vai diminuindo. O corpo é mais ou menos assim. Eu, por exemplo, tive péssimos hábitos alimentares na minha vida. Nossa, eu nunca me cuidei, eu adorava comer paçoca. Eu lembro que eu fazia educação física, era bem magro. E às vezes à noite, toda a faculdade era noite, né? Minha faculdade era noite. Todo dia eu ia pra faculdade e comia 6 paçoca. Nossa! 6 paçoca, assim, eu adorava paçoca, né? Todos os dias, né? Todos os dias. Eu não tinha nada, era magro, né? Perfeito e tal. Eu percebi que ao longo do tempo o corpo não vai tendo mais tolerância. Então, para você que está com um péssimo hábito e ainda é uma pessoa jovem, vai a dica, cuidado. Se cuide desde agora, tá? É verdade. Porque o seu corpo vai chegar um momento que ele não vai aguentar mais. Olha só, e qual o olhar assim da reprogramação biológica? Dá para reverter esse quadro? Dá para reverter. Primeiro, a educação alimentar é importante e o treino da inteligência emocional, né? Você entender qual é o seu conflito, usar as ferramentas, algumas delas você pode fazer sozinho, mas eu já vou dar uma dica aí para você, que é a dica para quase todos os conflitos emocionais. Reconheça, assuma. Não, eu não passei medo na gestação, não. Imagina, você está mentindo para você mesmo. Assuma, reconheça. Caramba, eu passei lá. Ou o cara que tá com diabetes, é meu problema financeiro, eu tô dando uma de fortão aqui, mas, cara, eu tô com medo do caramba, eu tô devendo para 3 agiota, tá difícil essa vida. Então, o primeiro passo para melhorar, Carla, é o reconhecimento desse medo seu. Reconhecimento desse conflito, esse é o primeiro caminho.
Aí depois a gente tem outras tarefas, por exemplo, um cara que está devendo, às vezes ele só vai conseguir pagar a dívida daqui a 3 anos. Certo. Então, o que ele pode fazer nesse período? Pra Então, lidar com isso. Exato, Com para esse lidar medo. com isso. É a mudança de percepção. E isso dentro do consultório, a gente ajuda você a ter uma visão diferente sobre o processo, a ressignificar tudo isso, uma interpretação diferente. Isso vai te ajudar muito. Perfeito. E quem quiser saber mais, tratar principalmente sobre esse assunto, pode te procurar nas redes sociais? Pode procurar na rede social. Maurício Valente Oficial. Tanto o nosso Instagram quanto o nosso YouTube. Maurício Valente Oficial. Lá no Facebook nós temos o Valente. Valente... Nossa, agora me fugiu o Face. É a nossa fanpage, Valente Cursos. É a nossa fanpage lá no Facebook, tá? Mas no Instagram e no YouTube, Maurício Valente Oficial. Perfeito, Maurício. Obrigado, obrigada. Carla. Ótimo dia para você. Beijo pra vocês. Beijo. Agora 8 horas e 10 minutinhos e a gente segue por aqui. Finalizando aqui o nosso T-News edição desta quarta-feira, oportunidade de emprego, excelente oportunidade na